Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 21. Esse tem sido o texto base do que temos considerado domingo à noite, né? Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir: guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Vamos ao capítulo 24 de Mateus. Vamos ler a partir do verso 36. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Também o verso 45 ainda. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos, em especial pela tua mesa, Senhor. Momento este onde nos lembramos, Senhor, pela fé, das virtudes da obra consumada do teu Filho. Nós te agradecemos, Senhor, por teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, aliança firmada do Senhor mesmo com o seu povo. E nós te agradecemos por isso, porque essa aliança não pode ser quebrada, Senhor. Ela é eterna. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por teu corpo partido, moído, Senhor, para que frutos fossem produzidos. E o Senhor diz que o Senhor se satisfaz ao olhar para esse teu povo, Senhor, que é fruto da obra da redenção. Nós te agradecemos por isso, Senhor. O Senhor veio à nossa miséria, veio aonde nós estávamos, Senhor, perdidos em nossos pecados e delitos, Senhor. Éramos estranhos ao Senhor, inimigos do Senhor. Estávamos mortos, Senhor. O Senhor nos deu vida e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por essa posição que nunca irá mudar, Senhor. Nunca. Ela é uma posição firme para nós, Senhor. E podemos desfrutar disso. E tua mesa ministra todas essas verdades a nós. Obrigado pelo teu Santo Espírito que foi dado, que habita em nós, Senhor. Uma habitação que não se perde, Senhor. É selo e é penhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem feito a nosso favor. Teu cuidado, Senhor. Obrigado por quem tu és. Obrigado porque o Senhor não muda, Senhor. Nós não estamos nas mãos de um Deus inconstante. Nós estamos nas mãos de um Deus que nunca muda, Senhor. Que não há sombra nenhuma de variação, Senhor. E nós podemos descansar em meio às turbulências da vida, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, dentro desse tema
da vinda do Senhor, porque essa é uma das faces que a mesa ministra a nós, como temos falado, né? Nós temos a expectativa, irmãos, de celebrar esse momento aqui de uma maneira muito mais profunda, com o próprio Senhor mesmo, pessoalmente. Isso está próximo de acontecer, sabemos disso. Quando olhamos para o cumprimento profético, não temos dúvida disso, né? E como as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida, então nós agradecemos ao Senhor, porque a palavra profética, ela é como essa luz que brilha para nós até o dia perfeito, né? E nós aguardamos a vinda do Senhor, né? E a nossa expectativa é completamente diferente da perspectiva que o mundo tem. Nós aguardamos o Senhor, é a Ele que nós desejamos, ansiamos, e como Paulo diz escrevendo à igreja de Tessalônica, é com Ele que nós estaremos para todo sempre, né? E esse é o nosso motivo de gozo eterno. Então, quando nós olhamos para a mesa, isso não é um momento que vai ficar no tempo, não é apenas algo aqui para nós hoje, mas é um preâmbulo, um pré-anúncio daquilo que nós vamos desfrutar numa realidade muito mais profunda, com o próprio Senhor, né, servindo a mesa, porque Ele é o próprio anfitrião, Ele que prepara tudo. Então, irmãos, se nós temos a expectativa da vinda do Senhor, isso por outro lado traz algumas implicações, porque João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 3, que todo aquele que tem a expectativa de ver o Senhor, ele deve se purificar a si mesmo, ele deve se preparar para esse encontro. Então, independente de qual seja a sua posição quanto aos assuntos da vinda do Senhor, quando acontecerá, antes, durante, depois da grande tribulação, é comum a todos nós a necessidade de nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Então, no último momento, apenas lembrando, e o que eu vou fazer hoje é algo bem resumido, bem tranquilo, irmãos. Então, eu quero relembrar para que os irmãos percebam aqui, talvez eu até divida para não ficar muito longo aqui o assunto dessa noite. Então, nós vimos no último momento, em torno desse assunto, para que você não perca, 7 marcas intensificadas dos últimos dias, aqui no sermão de Mateus 24. Por que nós vimos isso? Porque o Senhor, Ele falou de coisas que aconteceram já em sua época, cumprimento ali literal com a nação de Israel, mas tudo aquilo de alguma maneira era usado pelo Senhor como analogia para os últimos dias, onde essas marcas seriam intensificadas, e nós temos visto uma aceleração de tudo isso, né, irmãos? Essas marcas estão muito mais evidentes para nós do que era para a geração passada, por exemplo, e isso está de uma maneira muito acelerada, e graças a Deus por isso, porque isso é promessa do Senhor, de que os dias finais seriam abreviados por conta dos eleitos, né? Então nós agradecemos ao Senhor por isso. Então as 7 marcas são, primeiro, as grandes construções que falam das obras religiosas que não ficarão de pé na vinda do Senhor. Então essas grandes obras, esses grandes movimentos são marcas dos nossos dias. E o que compete a nós é perguntar: Senhor, o Senhor está envolvido nisso? Isso realmente é do teu agrado? É para o Senhor? Vem do Senhor e é para o Senhor? O Senhor é o originador e o Senhor é o destino do que está sendo feito aqui? É o alvo do que está sendo feito aqui? Então essa é a primeira marca para nós nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Segunda, falsos cristos e falsos profetas. Nós falamos, tenhamos cuidado com as heresias, com as seduções, com os enganos. Isso está ocupando os púlpitos de uma maneira, irmãos, horrível. Horrível o que está sendo dito em alguns púlpitos. Então, se nós queremos nos preparar para encontrar com o Senhor, precisamos ter cuidado com os ensinos. Paulo tinha isso em alta estima quando ele escreve as cartas a Timóteo. Ele fala: Timóteo, toma cuidado, guarda o bom depósito. Não se perca com filosofias, com ensinamentos que parece que tem uma aparência, mas não tem conteúdo nenhum. Então esse assunto da doutrina é muito importante, irmão, se queremos estar preparados para a vinda do Senhor. Terceiro, guerras e rumores de guerra, não precisamos nem comentar, porque isso está evidente nos nossos dias, temos escutado bastante sobre isso. Quarta, perseguições por causa do nome de Cristo. Sim, irmãos, nós já estamos sendo perseguidos. Às vezes você pode não estar percebendo, mas essa perseguição está vindo de muitas formas, de maneiras sutis, mas estão vindo, né? E se você se posiciona de fato, você percebe essa perseguição, irmão, isso vai aumentar, tá? A Bíblia já prediz isso. Isso vai aumentar. Se você tem uma perspectiva de uma melhora do mundo, de salvar o mundo, essa perspectiva sua é errada. À luz das Escrituras é necessário que algumas coisas aconteçam, né? Então nós vamos estar preparados com isso. Nós lemos aquele texto de Hebreus 12, 26, que fala que o Senhor vai fazer abalar todas as coisas. E é necessário, irmão, porque tem muita coisa que é imitação, tem muita coisa que é falso, tem muita coisa que é sistema humano, do homem,
E isso tudo precisa ser mexido pelo Senhor, para que aquilo que de fato, para que os aprovados possam de fato resplandecer. Quinta marca, multiplicação da iniquidade que gera esfriamentos. Não precisa nem falar disso, né, irmãos? Como isso está aflorado nos nossos dias também. E aqui nós estamos falando em especial no contexto dito cristão. Isso está muito evidente, o aumento da iniquidade e como o esfriamento tomou conta do cenário geral dito cristão. Né? E nós falamos em especial com relação a esse assunto sobre os relacionamentos. Cuidado com quem você se associa, irmão. Nós estamos falando, se você quer estar com vestes adequadas, se você quer estar preparado para a vinda do Senhor, toma cuidado com as alianças, com os relacionamentos que você tem feito. Não se põe em julgo desigual, toma cuidado com isso. Sexta marca, um apego a coisas materiais. Irmãos, o Senhor vai trabalhar isso em nós. Porque se Ele está falando de tirar um povo para Ele, de arrancar um povo, tomar um povo para Ele, esse povo precisa estar com raízes bem soltinhas já na terra, né? E nós estamos ou não, irmãos? Como que está o teu relacionamento com as coisas? Você segura ela com mãos leves? Ou de alguma maneira isso está fazendo com que você se agarre ali e perca de vista a vinda do Senhor? Sim, irmãos, porque a gente vai, esses sonhos, essas coisas, esses projetos vão apagando a expectativa da vinda do Senhor diante de nós. Né? Como dizer, não, Senhor, espera mais um pouquinho, ainda tenho isso, agora que eu conquistei isso, Senhor, espera. Isso está enraizado dentro de nós, irmãos. A gente não fala isso de maneira explícita, mas isso está enraizado dentro de nós. Precisamos ter cuidado com isso também, um apego às coisas materiais. E a sétima marca, sinais e prodígios enganosos. Isso daí, irmãos, no campo da cristandade também isso está em grande evidência. Quanta coisa de sinal e prodígio tem sido feito, mas não se engane, Satanás também pode fazer isso. Não é só o Senhor que faz, não. É dado uma esfera de Satanás onde ele tem essas manifestações com vistas a enganar. E isto é uma prova para nós, e é necessário que sejamos provados. Por onde temos nos guiado? Pelas coisas que vemos? Pelo reino das sensações? Ou pela palavra de Deus? Ou pela confirmação do ensino do Espírito? Então nós precisamos ter cuidado também com relação a sinais e prodígios. Então, todo esse cenário posto, irmãos, que nós vamos procurar ver ainda algo dentro desse sermão, é o que nós temos aí para os últimos dias. Esse é o cenário que está diante de você. E isso vai gerar de você algumas responsabilidades, alguns posicionamentos, algumas respostas, para que você não seja levado no curso do que as coisas estão sendo levadas aí fora. Então, para isso, irmãos, agora, o exercício que nós vamos fazer nessa noite, dividindo isso em duas etapas, para ficar bem curto, e eu não vou entrar de maneira exegética no texto, não. Quero recolher algo bem simples para os irmãos e aplicável para nós diante da mesa do Senhor. Nós vamos ver 4 parábolas relacionadas a nós, ao povo do Senhor. Então, essas lições que nós vamos ver aqui, não tem relação nenhuma com o mundo. Isso tem relação com a sua vida, irmãos, diante do Senhor. E lembre-se, se você deseja se preparar para a vinda do Senhor, se você não deseja, irmãos, essa vinda de alguma maneira vai te surpreender. De alguma maneira. Isso é o relato das Escrituras. Agora, se você deseja, há algumas atitudes diante do Senhor que você precisa tomar, e nós podemos tomar algumas lições nessas parábolas. Então, 4 parábolas, vamos colocar assim, sobre a vinda do Senhor. Eu vou citar um esboço rápido aqui, para que a gente possa colher a lição aqui depois e você possa fazer seu próprio estudo em casa. Talvez você já tenha esse esboço, está tudo bem, mas se você não tiver, você pode anotar. A primeira parábola, o endereço dela é o capítulo 24, versos 32 a 44. Essa é a primeira parábola, capítulo 24, verso 32 a 44. E é a parábola da figueira. E a lição-chave dessa parábola é vigilância. Primeira parábola, parábola da figueira. Lição-chave, vigilância. A segunda parábola se encontra no capítulo 24 também, verso 45 a 51. E é a parábola do bom servo e do mau servo. Veja, ambos são servos, tá? Ambos pertencem ao Senhor, mas têm atitudes diferentes diante do Senhor. E a lição-chave aqui é cuidar dos interesses do Senhor.
Entre parênteses, você pode colocar uma palavra aí, que significa servo também, mordomia. Parábola do bom servo e do mau servo, lição-chave, cuidar dos interesses do Senhor, e entre parênteses, mordomia. Terceira parábola, capítulo 25, versos de 1 a 13. É a parábola das 10 virgens. E a lição-chave dessa parábola é uma provisão extra de óleo. Parábola das 10 virgens, a lição-chave, uma provisão extra de óleo. E a quarta e última parábola, capítulo 25, versos 14 a 30, parábola dos talentos. Parábola dos talentos. E a lição-chave aqui é um pouquinho maior, tá? Então, seria a lição-chave: servir ao Senhor conforme a capacidade que Ele tem concedido a cada um. Servir ao Senhor conforme a capacidade que Ele tem concedido a cada um. Então aqui está um quadro para você depois tomar o texto e ler as parábolas e recolher algumas lições. Eu quero entrar nelas de maneira bem simples e aplicada, irmãos, e nós não vamos nem nos deter muito em ler o texto, não. Então, sobre a parábola da figueira, se você toma e lê depois essa parábola, nós lemos parte dela, você vê que há uma relação aqui, nós não vamos nos deter a eventos, mas há uma relação profética com a nação de Israel. Desde 1948, a nação de Israel voltou a ser nação. Isso era uma das últimas profecias antes da vinda do Senhor, né? Então, isso já aconteceu de maneira literal. Israel já está aí colocado como nação. E ele diz que quando você visse essas coisas, quando você visse Israel se tornando nação, saiba que o Senhor está às portas. Então, se nós estamos levando isso de maneira literal, desde 1948 o Senhor está às portas. E portas no plural, nós não sabemos, né, em qual porta o Senhor está, né? Mas nós sabemos que Ele está retornando para levar o seu povo para Ele. E dentro desse assunto, então, da parábola, segundo o contexto dela, nós vemos que parece, irmãos, que as pessoas nesse tempo do fim não vão estar percebendo os sinais dos tempos do fim. Você percebe pelo texto que elas estão comendo, bebendo, dando-se em casamento, elas estão vivendo a vida comum, mas me parece, aí você pode ter seu ponto de vista, me parece que aqui num sentido negativo. Porque sim, nós temos uma vida normal, nós comemos, nós bebemos, nós temos o nosso casamento, nós temos famílias, nós temos o nosso trabalho, tudo isso é a vida normal. Mas me parece aqui que o Senhor está dizendo, olha, eles estão tão envolvidos nessas coisas que eles não estão percebendo, porque há uma palavra aqui, se você olhar aí no verso 39, olha, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim também será também a vinda do Filho do Homem. E se você vira a sua página aí, e olha no verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então você está entendendo? O Senhor está dizendo, eles estão envolvidos com coisas, ou melhor, o cenário geral vai estar envolvido com coisas, e não vão perceber, eles vão estar distraídos, entende? Por isso que logo depois vai falar sobre mordomia, mais adiante, né? Ou seja, todas as coisas deveriam servir ao Senhor, servir ao propósito do Senhor, então não vão estar percebendo. Agora, qual deve ser a nossa atitude, irmãos? E veja, quando nós falamos o cenário geral, nós estamos incluindo o cenário religioso, que também, de maneira geral, não está aguardando o Senhor de fato, não está aguardando o Senhor de fato, mas graças a Deus que o Senhor tem um remanescente. Mas então, irmãos, qual deve ser a nossa atitude? Qual a lição-chave dessa parábola? Vigilância, constante, ativa, aguardando o Senhor. Agora alguém pode perguntar, o que é vigilância? O que é vigiar? Agora veja como isso se liga, irmãos, a tudo que nós temos ouvido aqui, nesse ambiente, em especial sobre a importância da palavra. Porque se você vai no original e vê o que significa vigiar, essa palavra, ela significa dar estrita atenção. Veja, dar estrita atenção.
Também significa não negligenciar a palavra. Não negligenciar a palavra. E também tem um outro sentido dela que é não ser lento em responder ao Senhor. Então, veja que prático, irmãos. O que o Senhor espera de nós no tempo do fim, nesse assunto da vigilância? Olha, se agarre à palavra e responda rapidamente ao que eu tenho falado. Você quer uma explicação mais simples do que é se preparar para encontrar com o Senhor? Se não ouvir o que Ele tem dito e responder o que Ele tem dito, ao que Ele tem dito. Então essa é a primeira lição importante, irmãos. O Senhor requer isso. E de maneira geral Ele não tem encontrado isso. Não tem, irmãos, não se engane. Não se engane. A própria parábola nos mostra que o cenário geral é um cenário desapercebido, que não está entendendo, não está tendo discernimento espiritual. Nós não podemos ser um povo levado pela manada. Nós precisamos perguntar: Senhor, onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Onde eu devo me envolver? Onde não? Isso é manter constante vigilância diante do Senhor. Irmãos, já é hora, como diz Romanos capítulo 13, de nos despertarmos do nosso sono. Já é hora, nós não temos tempo mais, irmãos. Tenhamos cuidado, de maneira especial, como temos falado, com relação a coisas, com relação a pessoas. Parece que o cenário geral posto será um cenário de dormência espiritual. Será um cenário de falta de sensibilidade, de percepção das coisas do Senhor. E nós, irmãos, será que nós estamos assim? Não é nem que nós vamos nos tornar, será que nós não estamos assim? Será que nós não estamos vivendo a vida pela vida? Comendo, bebendo, dando-se em casamento, fazendo isso e aquilo. Vamos vivendo sem perceber. Irmãos, nós estamos de fato na iminência da vinda do Senhor. Isso não é balela. Isso não é balela. Quantos profetas na história falaram isso? Profetizaram ansiando por viver o que nós estamos vivendo. Quem sabe nós não seremos a geração que de fato verá o Senhor rasgar os céus, irmãos. Isso é um glorioso momento para nós. Bendito momento. Segunda parábola, então. Só anote um texto ainda dentro da primeira parábola, depois você lê 1 Coríntios capítulo 7, versos 29 a 31. Segunda parábola, e nós vamos ficar só nessa, irmãos, para não nos estendermos mesmo. Parábola do bom e do mau servo. Então, irmãos, eu particularmente acho tremendo que o Senhor coloque essa parábola aqui. Porque Ele falou sobre o assunto da vigilância, né? E agora Ele vai falar sobre o assunto da mordomia. E Ele falou sobre coisas na primeira parábola. E agora Ele vai continuar falando sobre coisas, sobre pessoas, sobre tudo, mas agora levado diante do Senhor, para que Ele possa nos direcionar. Entende? Então, é muito significativo que o Senhor coloque essa parábola aqui. Como que o Senhor espera nos encontrar? Como bons mordomos daquilo que Ele mesmo tem nos confiado. E, irmãos, esse assunto da mordomia aqui, ele não é um assunto resumido, por exemplo, no serviço ao Senhor, que nós ministramos uns aos outros, cada um na sua esfera de serviço, né? Não apenas isso. A mordomia aqui envolve toda a nossa vida de maneira integral diante do Senhor. É mordomia, é o cuidado, os interesses da sua família, trabalho, sua vida aí fora, né, irmãos? Todos nós temos uma vida aí fora. Envolve o serviço também. Todas as coisas estão envolvidas aqui. Então, diferente da parábola dos talentos, que é mais focada nesse assunto do serviço que o Senhor nos dá em cada esfera, aqui não. Aqui envolve tudo. Irmão, não tem nada da sua vida que é você que deve coordenar. Não tem nada na sua vida que você deve agir de maneira independente. Nós não podemos agir assim. A nossa vida não é só 10%, tá, irmão? Como é a ideia do dízimo. A nossa vida é inteiramente do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que somos, deve ser para a honra e glória do Senhor. E a nossa mente, infelizmente, é mesquinha nesse assunto. Nós sempre fazemos o mínimo, nós sempre damos o mínimo, nós sempre nos doamos o mínimo, nós sempre entregamos o mínimo para o Senhor. Senhor, até aqui o Senhor pode entrar, daqui para lá não, daqui deixa que ainda eu cuido. Entende, irmãos? Esse assunto da mordomia é um assunto muito importante. E o que é a mordomia? É cuidar dos interesses do Senhor. Irmãos, isso é prático. Isso é prático. Quer entender como é prático, irmão? No teu trabalho, por exemplo, diariamente, você pergunta:
Senhor, é do teu interesse isso daqui? Eu devo me envolver nisso daqui? Aonde o Senhor vai ser honrado nisso daqui? Essa pessoa que se aproximou, Senhor, qual foi o teu interesse em trazê-la a mim? O que o Senhor quer fazer? Irmãos, isso é prático. Isso é prático, isso é uma coisa aproximada, não está distante não. Servir ao Senhor com tudo que somos e temos requer de nós, em primeiro lugar, perguntar, porque se você não perguntar, o Senhor não responde. O Senhor responde perguntas que são feitas a Ele. Entende? Então, se você não pergunta, se você age de maneira independente, o Senhor vai deixar você nos seus caminhos. Ele vai permitir que você tome suas decisões. E claro, haverá consequências pelas decisões tomadas independente do Senhor. De maneira independente do Senhor. Então, irmãos, parece que também isso descreve o cenário final, geral posto. Nós estamos vendo de maneira geral uma preocupação apenas com interesses próprios. Interesses próprios, ninguém quer saber dos interesses do Senhor. Ninguém quer saber, de fato, quais são as cargas do coração do Senhor. A mensagem de Ageu nunca foi tão evidente, tão forte para os nossos dias. Todo mundo com casa painelada, com casa arrumadinha, com coisas boas, mas e a minha casa permanece em ruínas. Entende, irmãos? Então essa é uma mensagem geral. As pessoas não estão preocupadas, não são como Ana, que se preocupava vendo o cenário posto. Irmãos, nós lamentamos pelo cenário posto. Ou você se agrada, você acha que está bonito as coisas, irmãos? No cenário dito evangélico está feia a coisa, irmãos. Isso deveria gerar dor no nosso coração. Clamor pelo Senhor para que Ele visite a sua vinha, para que Ele faça resplandecer o seu rosto. É isso que o salmista clama: ó Senhor, olha do céu, vê e visita a tua vinha. Nós oramos por isso, irmãos. E ele vai mais, ele diz: protege, Senhor, o que a tua própria destra plantou. Ele está dizendo: cuida dos inimigos, não permita que ela seja machucada, que ela seja danificada. Cuida, Senhor. Visita, faz resplandecer o teu rosto. Irmãos, a única maneira de nós sermos salvos dessa podridão que está posta é a face do Senhor. Não tem outra coisa, irmão. A única maneira de sermos guardados nesses dias, irmãos, de sermos guardados, é ter a face do Senhor resplandecendo diante de nós. Não tem outra forma, irmãos. Irmãos, você tem sentido o peso da atmosfera dos últimos dias? Você tem percebido como as coisas estão de fato pesadas? A profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25, de que ele magoaria a nossa mente, causando uma grande aflição, e isso está acontecendo de maneira muito forte nos nossos dias. Depressão, suicídio, tudo isso está de uma maneira escancarada. As pessoas estão enlouquecendo de fato, irmãos. E onde está o nosso descanso? Talvez nós estamos aqui, estamos com um turbilhão de coisas dentro de nós também. Não apenas nos cercando, mas se apoderando de nós já, irmãos. Ó, irmãos, que o Senhor nos ajude, para que nós entendamos que nós não estamos diante de coisas que são, sabe, uma mera leitura que nós fazemos aqui. De fato, nós temos estado diante de um Deus vivo. Então, irmãos, onde estão aqueles que se preocupam de fato com o interesse do Senhor? Onde estão aqueles que dividem as cargas do coração do Senhor? Irmãos, todos nós, há uma palavra aqui muito importante. Ele fala que o servo bom é aquele que provê sustento. Sustento, não é? Irmãos, todos nós, às vezes nós pensamos que isso tem a ver só com o ministério da palavra. Mas não, irmãos. Todos nós, em maior e menor esferas, que o Senhor mesmo tem designado a cada um, porque não há acaso, cada um está num contexto, com uma família, tudo da forma como o Senhor quis, tá? Você está no lugar onde você deveria estar. Então, todos nós temos a responsabilidade de prover sustento para alguém. Por exemplo, os pais prover sustento para o filho. Aquele alimento certo, na quantidade certa, na hora certa. Nós temos a possibilidade de prover esse sustento também no nosso trabalho, com aqueles que se aproximam de nós. Prover o alimento certo, no tempo certo, na maneira certa, na hora certa. Nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Então perceba, irmãos, que esse assunto da mordomia é um assunto muito prático, assim como nós vimos em Tiago. Mais 5 minutos eu termino e eu não estou blefando, tá? Da última vez eu falei e me estendi muito. 5 minutos. Todos nós, irmãos, como vimos em Tiago, de alguma maneira somos mestres. Ensinamos a outros, cada um na sua esfera que o Senhor tem designado, e que permaneçamos cada um na esfera que Ele tem designado. Irmãos, essa é a maior honra, a maior glória, sem almejar, apenas servir ao Senhor naquilo que Ele nos tem concedido. E então, irmãos,
1 Coríntios capítulo 4, verso 2, um texto para você anotar aí dentro dessa parábola, 1 Coríntios 4, 2, diz que tudo aquilo que o Senhor requer de cada um dos dispenseiros, de cada um dos mordomos, é que eles sejam encontrados fiéis. Que palavra importante, irmão. Fidelidade ao Senhor. E, irmãos, dentro desse assunto da fidelidade, 1 Coríntios 4, 2, eu quero deixar aqui uma coisa bem prática também que o Senhor me traz aqui para compartilhar. Uma nota aqui para os irmãos. Não negligencie a tua consciência para agradar ninguém, irmão. Dentro desse assunto da fidelidade. Não negligencie a tua consciência para agradar homens. Porque, irmãos, muitas vezes nós ignoramos o falar do Espírito na nossa consciência. Aquele falar interior que diz aqui não faça isso, toma cuidado com isso, preste atenção nisso daqui, agora sim vai, sabe, essas direções do Espírito a nós. Então muitas vezes nós violamos esse falar do Senhor a nós, irmãos. E isso é tão sério, porque as Escrituras dizem que aqueles que fazem esse processo continuamente, eles vêm a naufragar na fé. Eles perdem todo o senso, todo o rumo, todo o propósito. Então, irmãos, não viole, não procure agradar homens. Nós não somos escravos de homens, nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. E se nós queremos ser bons mordomos, nós precisamos prestar atenção ao falar do Senhor a cada um de nós, porque cada um de nós vai comparecer pessoalmente, não pelo outro, pessoalmente diante do tribunal de Cristo e vai prestar conta ao Senhor por aquilo que fez de bem ou mal no corpo. Irmãos, então, sobretudo, a nossa consciência deve estar limpa diante do Senhor. Estamos servindo ao Senhor de maneira como Ele quer, não como as pessoas querem de nós. Estamos agindo no contexto familiar como o Senhor deseja, como Ele quer. Estamos agindo no nosso trabalho como Ele deseja. Sabe, irmãos, aquela consciência tranquila diante do Senhor, sempre aberta a receber luz e correção, mas ao mesmo tempo tem que ter um senso de tranquilidade no coração, irmãos, de certeza, de convicção. Isso é fé, isso é união, isso é vida de união com Cristo. Então, irmãos, termino aqui. Será que as nossas famílias, será que aqui no ambiente de igreja, será que no trabalho ou qualquer outra esfera, nós temos sido mordomos fiéis ou temos violado a nossa própria consciência diante do Senhor, visando qualquer tipo de lucro, né? Qualquer tipo de ganho, seja a aprovação de uma pessoa, seja um tipo de ganho material, qualquer outra coisa que te faça, irmãos, tomar um caminho que não é o que o Senhor quer para você. Então isso é agir sem mordomia, né? Então que o Senhor nos ajude. No próximo momento nós vamos ver as outras duas parábolas e o meu encargo a respeito desse assunto vai ter concluído, com a graça do Senhor. Então vamos orar, irmãos, e que o Senhor nos encontre nesses últimos dias, como Ele de fato espera que a sua noiva esteja. Vamos orar. Pai, muito obrigado por Tua palavra, por Tuas lições, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Elas são tão pontuais, Senhor, como tem sido todas as vezes que nos reunimos, Senhor. Tua palavra, Teu ensino puro vindo do alto, Senhor. É isso que nós almejamos, é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos Tua luz, queremos ser ensinados por Ti, Senhor, corrigidos pelo Senhor. Não permita que em nós um estado de dormência se apodere, Senhor, mas que nós de fato estejamos conscientes do momento que estamos vivendo e do que o Senhor requer de nós, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos dado, cada um, Senhor. Como nós precisamos agradecer por Teus arranjos, Senhor. Como temos dificuldade com isso, Senhor. De fato, Teus arranjos que têm trabalhado as nossas vidas, Senhor. A pressão, Senhor, o tempo, a temperatura tem trabalhado nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Senhor, confessamos que é muito difícil muitas vezes ajoelhar e beijar a Tua mão, Senhor, quando o Senhor está tratando conosco. Mas, Senhor, há de chegar o dia onde nós olharemos para trás e agradeceremos por tudo, Senhor, que o Senhor nos fez passar. Porque, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Então, nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado por Tua mesa posta, Senhor. Continue obtendo para Ti mesmo, Senhor, louvor e adoração nessa noite. Porque aqui nenhuma palavra que é proferida deve ficar para nenhum homem absorver, Senhor. São Tuas. É para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.